Bom, chegou o famoso dia 31 de outubro, o Dia das Bruxas, o Halloween. Então, para comemorar essa data, eu vou trazer aqui para vocês 7 histórias baseadas em fatos reais que foram trazidas para os filmes dos cinemas. Então, bora lá! Fala aí pessoal do canal História Deles, eu sou o Doca e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Essa máscara tá me incomodando pra caralho e eu sei que minha fantasia tá ridícula, na verdade isso aqui nem é uma fantasia, mas hoje eu vou trazer aqui pra vocês 7 histórias reais que foram baseadas em fatos reais que trouxeram em filmes pros cinemas. Então vamos conferir essa lista. O número 1 é O Exorcista, filme de 1974. Bom, é óbvio que nunca houve relatos de uma menina que girava a cabeça em 360 graus ou que vomitava verde super bizarro, mas o autor e escritor da obra do Exorcista, ele falou em uma entrevista, e o nome do autor é William Peter. Ele falou em uma entrevista que ele se inspirou na história em um livro que contava a história de um menino de 12 anos que teve um caso de exorcismo, e o nome desse menino era Roland Doe. Essa história aconteceu em uma cidade dos Estados Unidos chamada Maryland, em 1949. Bom, os relatos que contavam a história real desse menino de 12 anos contavam que na casa dele, lá em Maryland, nos Estados Unidos, aconteciam coisas bizarras como barulhos de madrugada, pratos voadores, portas que fechavam sozinhas. E o que acontece é que esse menino, quando era de madrugada, ele entrava em contato com o espírito do seu tio, que já tinha morrido, através do tabuleiro Ouija. Essa é uma das histórias mais bizarras que já existiu. Ela foi relatada no mesmo ano em que aconteceu. Então, depois de tudo, foi revelado que o menino passou por mais de 30 sessões psiquiátricas depois que ele foi parar num hospício. O número 2 é O Exorcismo da Emily Rose, de 2005. Bom, na vida real, a tal Emily, ela se chamava Anna Elise Michael, e o caso dela também foi relatado como um dos casos mais bizarros que já aconteceu na história. O que aconteceu é que a família dela era uma família muito religiosa, e quando ela chegou aos 16 anos, ela relatava que ela ouvia vozes, ela falava com espíritos e chegava a ver o próprio demônio em pessoa. E por ver e ouvir ou falar com essas vozes do além, ela foi internada em uma clínica psiquiátrica, mas nem os médicos de lá conseguiram resolver o caso dela. O caso dessa menina era tão complicado que o que aconteceu foi que ela foi parar na igreja católica e ela estava tão, vamos dizer, endiabrada, que ela começou a comer insetos, beber o próprio mijo, e ela também mexia muito com crucifixos. A família dela levou ela na igreja católica e depois de mais de 60 sessões psiquiátricas, finalmente resolveram o caso dela, mas ela ainda não ficou normal. Então chegou no ano de 1976, ela morreu de desidratação e desnutrição, porque ela não comia nada nem bebia nada, ela estava literalmente louca. O número 3 é a Annabelle, de 2014. Bom, o caso dessa boneca realmente aconteceu e o caso dela era um pouco mais antigo também. E sim, realmente o casal que adotou ela no filme, o Ed e a Lorraine Warren, eles adotaram a boneca. Só que o que aconteceu foi que na vida real o caso foi um pouco diferente de como foi relatado no filme. E nos filmes a boneca fazia parte da saga Invocação do Mal, só que ela ganhou tanto sucesso e começou a dar muita bilheteria, então ela ganhou seus próprios filmes. Bom, tinha uma mãe e a sua filha que já estava na faculdade, ou seja, ela já era crescidinha. E então chegou o aniversário dessa menina e como a mãe não tinha o que fazer e não tinha o que dar de presente de aniversário, a retardada foi e pegou a porra de uma boneca macabra pra dar pra filha dela. Que por curiosidade não é como no filme a boneca é de madeira, mas na vida real a boneca foi uma boneca de pano. Bom, então essa menina, filha da mulher que tinha ganhado a boneca, ela foi morar num apartamento por conta dos trabalhos da faculdade dela, e nesse apartamento ela foi morar com uma amiga dela. E no apartamento começou a acontecer coisas muito bizarras, de madrugada principalmente, elas começaram a notar que elas deixavam a boneca em determinados lugares e depois a boneca aparecia em outros lugares simplesmente. Bom, então daqui pra frente foi só piorando. Começou a aparecer manchas de sangue na parede durante as madrugadas, até que um certo acontecimento foi o que mudou tudo. As meninas levaram um amigo delas para poder fazer um trabalho da faculdade lá no apartamento e a boneca quase matou o amigo delas, estrangulando ele. Então depois elas levaram a boneca lá em um centro psiquiátrico católico.
Então elas descobriram que a boneca carregava o espírito de uma menininha chamada Annabelle, que morreu naquele mesmo apartamento que elas estavam, só que anos antes disso. Depois desse acontecimento, que a boneca quase matou o menino estrangulado, mais uma merda aconteceu. A boneca escreveu na parede com o sangue daquele menino que ela quase estrangulou, e ela escreveu: "Preciso de ajuda". Então as meninas retardadas do caralho, elas ficaram com dó de uma boneca demoníaca, ficaram com dó. Então, resolveram não, jogar a boneca no lixo, nem dar ela pra alguém. As retardadas quis ficar com a porra da boneca. E de novo as coisas daqui pra frente visavam a piorar. Então chegou uma certa parte da história em que as meninas tiveram que chamar um padre lá presencialmente, e esse padre indicou um casal de detetives chamado Ed e Lorraine Warren. E esse casal, que era da vida real, eles foram lá, investigaram a boneca, e depois de muitas pesquisas eles descobriram que, na verdade, o espírito da menininha Annabelle, que estava na boneca, que tinha morrido e tal, o espírito não era o espírito da menininha que controlava a boneca, mas sim um outro espírito demoníaco fortíssimo que manipulava o espírito da menininha Annabelle para controlar a boneca. Enfim, essa história toda acaba quando a boneca é selada no museu e aquele apartamento é abençoado por muitos padres. O número 4 é o Massacre da Serra Elétrica, de 1974. Bom, lá no ano de 1940, muito tempo atrás, começou a aparecer alguns casos estranhos numa cidade dos Estados Unidos chamada Penfield. E o que acontecia nessa cidade era que as pessoas, o corpo delas, começou a desaparecer simplesmente do nada. Depois de um tempo que a polícia começou a investigar, descobriram que o homem por trás dos desaparecimentos dos corpos era Edward Gain. Esse homem, ele tinha transtornos mentais, ele era literalmente um louco, então ele disse que ele tinha um sentimento de, ao mesmo tempo, ódio e amor, uma mistura desses dois, por mulheres, ou seja, ele tinha atração e ódio delas. Então ele revelou que ele via no corpo das mulheres o espírito da sua falecida mãe. E agora é a parte mais macabra de toda essa história. A polícia foi investigar a casa desse homem, do louco, do Edward. Então no fundo da casa dele tinha um celeiro com vários corpos de mulheres estraçalhados, corpos todos abertos por tripa para todo lado. Então a parte mais triste de tudo isso é que ele usava membros dos corpos, tipo braço, perna, para construir mobília, para fazer objetos, construir móveis. Enfim, o celeiro era meio que enfeitado com esses corpos. E também ele usava algumas partes dos corpos das mulheres que ele achava mais bonitas para poder colocar nele mesmo as partes dos corpos. Então, assim, ele acreditava que ele viraria uma mulher mais fácil e estaria mais próximo de sua mãe. Essa é uma das histórias mais bizarras, se não a mais bizarra desse vídeo. É muito, maníaco mesmo. O número 5 é o filme Horror em Amityville, de 2005. Essa também é uma das histórias mais macabras de todas. Em 1974, um homem chamado Ronald Dafoe, ele alegou para a polícia que uma voz falava na cabeça dele quando a polícia encontrou os corpos dos seus 4 irmãos e dos seus 2 pais na casa dele. Ele matou a família inteira na própria casa. E um ano depois, nessa mesma casa, se mudou para lá uma família chamada Lutz. E essa família começou a ver acontecimentos muito estranhos, começou a presenciar esses acontecimentos, como pratos voadores, arranhões na parede, portas fechando de madrugada. Então, esses acontecimentos estavam cada vez mais macabros. E por conta disso, essa família Lutz, que tinha se mudado para lá, saiu de lá em menos de 28 dias de mudança. Número 6. A Hora do Pesadelo, de 1986. Bom, pois é isso mesmo que você ouviu, Freddy Krueger existe, então não dorme mais. Pelo menos até onde a gente sabe ele não existe, então eu tava brincando, você pode dormir sim, mas reza antes de dormir. O diretor e escritor desse filme, Da Hora do Pesadelo, que se chamava Wes Craven, ele disse que se inspirou nessa história depois que ele leu o artigo de um livro, e essa história era: o artigo do livro relatava que pessoas no sul da Ásia estavam morrendo enquanto dormiam. Aparentemente os pesadelos não estavam relacionados com as pessoas que morriam, mas confirmaram que as pessoas morriam enquanto elas dormiam. Teve até o caso de um menino que foi entrevistado, que na verdade ele não foi entrevistado, né, pô, ele morreu. O menino que morava nessa região, ele foi dormir, então quando ele foi dormir, ele teve um pesadelo com um homem de garras e com o rosto todo queimado, e então na manhã seguinte ele amanheceu mal e morreu.
E depois foi relatado alguns casos que aconteceu na família dele que teve esse mesmo caso de sonhar com um bicho de garras todo queimado, mas não foram todos os membros da família dele que morreram, obviamente. Então o escritor de A Hora do Pesadelo se baseou em todas essas histórias, principalmente na parte do homem de garras com o rosto queimado. O número 7 é A Maldição da Mansão Winchester, de 2018. Bom, a história relata a vida da verdadeira Sarah Winchester, que ela herdou a empresa do marido dela, que era uma empresa de armas de fogo. Então, ela pegou os direitos da empresa Winchester Arms Company. Bom, então o marido dessa Sarah e a filha dela também morreram. E depois que eles morreram, ela teve que passar por procedimentos psiquiátricos com um médico e também com um padre da Igreja Católica. E depois de muito tempo, eles revelaram para ela que os espíritos das pessoas que eram vítimas das armas de fogo da empresa antiga do marido dela, esses espíritos governavam na mansão Winchester. Então, ela resolveu criar uma casa nova para colocar esses espíritos lá e viver com eles, porque assim ela acreditava que iria abrir um caminho para esses espíritos irem para o paraíso. É muito bizarro, mano, porque ela quer ajudar uns demônios, tá ligado? Tomar no c... essas histórias pro povo idiota. E uma grande curiosidade sobre essa mansão amaldiçoada Winchester é que uma arma que tem até nos jogos, chamada Winchester, ela foi inspirada por conta da empresa dessa mansão, que era a mansão Winchester. E é isso, essas foram as histórias que eu trouxe aqui pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado. É claro que tem muitas outras histórias baseadas em fatos reais, por exemplo, sei lá, a Orphan, que é uma história antiga, mas também é muito bizarra, mas eu selecionei essas 7 aqui pra vocês, porque foram as que eu achei mais macabras de todas, porque, tipo, só de pensar que essas histórias aconteceram na vida real já dá um nó na garganta. É muito bizarro mesmo. Na minha opinião, a pior de todas é essa da mansão Winchester e a do massacre da Serra Elétrica, porque o cara, tipo, mano, colecionava corpos, muito estranho. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui se você, tipo, acha que faltou algum filme nessa lista baseado em fatos reais. Ou comenta quais vídeos você quer ver aqui no canal, porque esse canal História Deles aqui, ele é focado totalmente em cultura pop, nerdices como Marvel, anime, DC, jogos, mangás. Eu trago um conteúdo nerd muito completo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, seja muito bem-vindo. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, clique em gostei para me ajudar e compartilha com seus amigos que querem uma lista de filmes bons, baseado em fatos reais, para assistir nesse Halloween. E um feliz Halloween para todo mundo. Eu espero você no próximo vídeo, fica ligado. Fui! Acabou. Máscara do caralho, tá todo suado, mano.